intrigas e acusações. Quanto possível, abstente de assuntos infelizes. Muitas vezes, quem te fala contra os outros pode trazer a imaginação doente ou superexcitada. Quando alguém, porventura, se te faça veículo de alguma intriga, quanto é indigna de compaixão a pessoa que te trouxe esta bomba verbal, quanto a outra que teria criado. Uma frase imperfeitamente ouvida será sempre uma frase mal interpretada. A criatura que se precipita em julgamentos errôneos a teu respeito, talvez seja vítima de lastimável engano. Muitas pessoas de hábitos cristalizados em comentários descaridosos em torno da vida alheia. Então, estão a caminho de tratamentos médicos dos mais graves. Se trazes a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam. Diante de críticas recebidas, observa até que ponto são verídicas e aceitáveis, para que não venhamos a retificar em nós aquilo que nos desagrada nos outros. Conhecendo alguns desequilíbrios em andamento, auxilia em silêncio naquilo em que possas cooperar sem alarde, sem referir-se a ninguém, quanto ao esforço de reajuste que seja capaz de desenvolver. Compadece-te dos acusadores e ora em favor deles, rogando a Deus para que sejam favorecidos com a bênção de paz que desejamos para nós. Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, do livro Calma. E assim, vamos nos ligando ao nosso mentor individual, elevando nossa mente ao alto, desarmando os nossos pensamentos de tudo aquilo que nada vem nos auxiliar neste momento. Ligados ao nosso bom mentor, vamos agradecendo a ele por toda esta companhia em nossa jornada evolutiva. Vamos dizendo a ele: obrigado, amigo. Sê comigo e sempre na minha longa caminhada. Inspira-me, instrua-me, fortaleça-me, para que eu possa tomar as decisões corretas no meu caminhar contínuo. Junto com este amigo, vamos agradecendo ao mentor do nosso Evangelho no Lar, para que ele nos inspire sempre a coragem, a vontade e a força de continuar a estudar esses ensinamentos maravilhosos da Boa Nova que o Mestre veio nos trazer. Com este nosso querido irmão de luz e benfeitor. Vamos subindo mais e vamos agradecendo a presença de todos os nossos irmãos, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. Que possamos sair daqui hoje mais fortalecido, mais esclarecido, prontos para pôr em prática o ensinamento que o Mestre nos trouxe. Junto, numa só vontade, vamos subindo mais e vamos agradecendo as correntes médicas do espaço que possam estar sempre nos socorrendo e nos auxiliando. Os benfeitores de luz que o Pai permite estarem sempre presentes nos nossos caminhos. Vamos subindo mais e vamos rogando que o Criador permita
que Ricardo possa pôr um soldado para cada porta e cada janela do nosso lar, fortalecendo ainda mais a segurança. Subindo mais, vamos agradecendo as fraternidades de luz, em especial a Dr. Bezerra Menezes, André Luiz, Meimei, Gandhi. Vamos agradecendo a todas essas fraternidades com a prece, nosso Divino Mestre e Salvador. Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vamos subindo mais e vamos agradecendo a Maria de Magdala por todos os seus ensinamentos, essa maior referência de reforma íntima. Que Maria de Magdala e seus apóstolos possam nos inspirar a fazer a nossa profunda reforma íntima. Com auxílio desses benfeitores de luz, vamos subindo mais e vamos chegando a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual. Vamos rogando a ela que nos envolva no seu manto de amor, de luz e de paz, que ela possa interceder por nós junto à espiritualidade iluminada, junto ao Mestre Jesus. Maria de Nazaré, vamos chegando diante de Jesus, nosso Mestre, modelo e guia. E vamos agradecendo a Ele por esse amor incondicional em que Ele tanto deposita em nós, por esse auxílio maravilhoso, por seus ensinamentos. E com Jesus vamos nos apresentando diante do Pai Criador, para agradecer a tudo que somos e tudo que recebemos já nesta existência. Assim, Pai, a Ti nós louvamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos dos males, sejam eles ausentes, sejam eles presentes, porque Teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre, graças a Deus. Trabalho em nós. Mais do que justo reconhecer que todos recebemos os valores da vida para realizações determinadas, onde a equipe de trabalhadores, a qual fosse confiada preciosa coleção de instrumentos para serviço, unicamente para se entregar ao luxo do sonho sem proveito? Como entender centenas de carros primorosamente fabricados somente para exposição inútil na vitrina? A cada qual de nós a sabedoria divina dotou com essa ou aquela vocação. Há quem maneje a palavra, sensibilizando multidões e alterando-lhes os impulsos. Há quem administre os recursos da terra, sustentando a comunidade. Há quem escreva, traduzindo o pensamento dos outros. Há quem se vê já capaz de lidar com os mais altos valores artísticos, influenciando os sentimentos alheios. Há quem aplique os princípios da justiça com equidade e discernimento. E há quem traga o coração acordado para compreender a natureza e auxiliá-la com amor. Observa as próprias tendências e atende à tarefa que te busca. Tanto quanto puderes, burilate no relacionamento com os outros e aperfeiçoa tudo aquilo que já conheces. Insiste na obra que desejas efetuar. Se fracassastes nos primeiros tentames, recomeça. Acolhe a adversidade por elemento de auxílio. Se não conseguires os resultados ideais na concretização
do que esperas efetuar. Continua tentando. Não acredites em facilidades para a realização do bem que sonhas trazer à luz. O prodígio real é filho da paciência, unida ao trabalho incessante. Serve sempre, sem cogitar de remuneração. É pelo desinteresse na doação de ti mesmo ao benefício de outrem que conquistarás os companheiros, nos quais te apoiarás para o que te incumbe fazer. Sobretudo, não pares de agir. A indolência é ferrugem nos mecanismos da alma. Não exageres desenganos, nem te refiras a desalento. Toda desilusão é um aviso e qualquer forma de desânimo é um veneno sutil. Prossegue no encalço da edificação que te compete. Não perca tempo com lamentações estéreis. Guarda a fé em Deus e em ti mesmo. Caminhe adiante e o tempo te responderá. Esta mensagem, quanto ao trabalho e nós, nos encontramos no livro Paz, de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. Bem-aventurados os puros de coração. Deixar vir a mim os pequeninos. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste capítulo, nestas bem-aventuranças, nós encontramos a lição: deixar vir a mim os pequeninos. Pecado por pensamento e adultério, verdadeira pureza e mãos não lavadas, escândalos, cortai a mão, instruções dos Espíritos, deixai vir a mim os pequeninos, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Então lhes apresentaram uns meninos para que os tocassem. Mas os discípulos ameaçavam os que apresentavam. O que vendo Jesus levou o mal e disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daquele que lhes assemelha. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E, abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já tomara por símbolos da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, se não considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo. O que ele traz ao renascer na vida corpórea e as imperfeições de que não se livrou das existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás,
Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que se assemelham. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados, que só a ternura materna lhes pode dispensar. A essa ternura aumenta, e essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja, para lhes cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto. E menos ainda, se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito. Como verificamos nas crianças precoces, é por isso que, aproximando-se a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida, e para isso se faz esquecer na sua existência terrena, na sua nova existência terrena, tudo o que lhes pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentando e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que, nos primeiros anos, o espírito é realmente uma criança, pois as ideias se formam o fundo do seu caráter e estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Deixai vir a mim os pequeninos. Deu para entender essa leitura? Essa passagem já, comigo, todos os evangelhos que você faz, já não é a primeira vez. Dá para compreender bem? Já umas 3, 4 passagens que você lê. Você quer fazer algum comentário sobre? Não, ele mostra que como se fosse, não seria a consciência do espírito, né? Mas que tudo tem um princípio e tudo começa lá desde o nascimento e segue na nossa vida. E existe o tempo certo.
onde primeiro o espírito está adormecido, ele está em estado ali, mas ele está ali e só aos poucos, com o crescimento dessa criança, que ela vai conseguindo compreender realmente quem é ela, o que é ela, né? Certo. Bom, então, quando Jesus ele diz que é das crianças o mundo, o reino de Deus, ele se refere à criança propriamente dita? Não. Ele diz a respeito da pureza, do puro de coração, aquele que tem um coração puro. E não a criança pequena, não, o infantil, não, mas aquele que tem o bom coração, que faz sem ver e sem a quem vê. A atitude, né? A atitude. Realmente é isso que Jesus nos mostra, né? Tem gente que ele acha que a criança, porque ele é criancinha e Jesus falou que o reino é dele e pronto, né? Mas na verdade não é. Ele compara o espírito que está no estado de dormência ainda, né? Porque a criança ela não tem a maldade. O espírito que habita o corpo daquela criancinha, ele é um espírito milenar. Ele já vem de muito tempo e ele já evoluiu, mas ele ainda tem muito do porquê continuar a sua evolução. Então, mas na medida em que ele vai ganhando consciência, que ele vai agindo pelas atitudes, que ele vai crescendo, ele já vai perdendo aquela angelitude para ser aquele espírito encarnado. E quando aqui o espírito iluminado ele diz a Kardec em que seria a presença maternal é importante diante da angelitude da criança, porque só assim a mãe poderia dar aquele amor puro ao filho e só assim o filho poderia receber o ensinamento maternal da mãe, aquele amor maternal. E na medida que vai crescendo, pode ver que vai surgindo os conflitos. E na medida em que nós vamos nos conscientizando, nós vamos expurgando os nossos erros, os nossos defeitos, para resolver esses conflitos, não tê-los mais conosco, né? E a simbologia que Jesus busca na criança é justamente isso, é a pureza da criança. Quando a gente pega uma criança e o vê, a gente percebe que eles não têm egoísmo, que eles não são gananciosos, que eles não são maldosos. Eles não vêem maldade em nada. Não vê maldade em nada. Ele acabar de brigar, dali a pouco ele já está buscando aquela pessoa, ou seja, está nos ensinando o que é o verdadeiro perdão, né? Então, Jesus ele consegue ver na criança que para nós somos para Jesus sempre crianças, porque nós estamos longe da luz dele ainda, né? Mas quando ele fala que vós sois Deus, podeis fazer isso que eu faço e muito mais, ele nos deixa um caminho de luz falando, olha, vai em frente que você vai crescer, que vai crescer muito, né? Então, acho que o ensinamento de hoje está bem suficiente, porque é bem fácil entender, né? Se você ligar as três falas, você consegue encontrar um eixo que os três estão interligados. A fase da criança, que fala do espírito, a outra fala que você disse também, da folhinha. Nós e o trabalho. Tanto do livro da paz e tanto esse das intrigas e acusações, né? Que não deixa de ser a maldade, o pensamento da maldade. Exato. Que nós precisamos vencer esses defeitos. Exatamente. Né? E não basta a gente simplesmente fazer uma conversão e pronto, a gente tem que se reparar tudo isso. E de que forma nós vamos reparar? A partir do momento que a gente se conscientizar. Porque se a gente fizer uma coisa superficial, daqui a pouco a gente está fazendo tudo de novo, né? Então a reforma íntima ela vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro. A hora que nós nos conscientizarmos, nós vamos pegar essa criança e vamos torná-la adulta. De que forma? Matando o homem velho para deixar nascer o homem novo, né? Paulo nos ensina isso muito bem.
né? As intrigas e as acusações nós vamos vencê-las, porque a gente vai ver que isso aqui são sentimentos baixos, impuros, né? E a gente só vai conseguir fazer isso com trabalho, trabalhando em nós toda essa transformação. Em nós, exatamente. Então acho que as 3 palavras, as 3 leituras, as 3 mensagens de hoje, ela nos coloca num caminho. Não é isso? Então, tá. Então, o nosso capítulo hoje foi o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, e a palavra foi deixar vir a mim os pequeninos. Isso no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, vamos lá. Quer fazer a prece final, a subida vibratória? Então, vamos fazer a nossa prece final, a nossa subida vibratória. Vamos nos colocando novamente confortável na cadeira, encaixando a nossa cabeça sobre o pescoço, deixando o pescoço ereto, deixando o nosso tórax firme, controlando a nossa respiração. Relaxando a nossa musculatura, buscando nos ligar ao fluido cósmico universal. Com a mente desarmada e aproveitando este momento de elevação, vamos formar um sentimento de vibração, de amor, de paz, de união, de desejo, de poder estar conectado em tudo e com todos. Viajando no espaço sideral, onde encontramos muitas galáxias, nós vamos encontrar a nossa galáxia, a Via Láctea. Dentro dessa Via Láctea há muitas constelações. Miríades e miríades de estrelas, de mundos, de moradas da casa do Pai. E nestas miríades de estrela, nós vamos encontrar o nosso sistema solar, a nossa estrela luz, de onde recebemos a vida e a energia. Dentro desse sistema solar há muitos planetas, dentre eles o nosso planeta Terra, nosso orbe maravilhoso, a nossa morada, onde Jesus é o nosso governador, é o Espírito mais supremo que o Criador permitiu que tivéssemos. Neste planeta há muitos países que neste momento estão sofrendo com guerras, tsunamis, terremotos, maremotos, pandemia, fome, miséria, injustiça, tristeza. Vamos vibrando por todos esses países. Neste planeta nós temos um país chamado Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Vamos vibrando pelo Brasil. Vamos vibrando por todos os governantes do nosso país. Sejam eles na esfera municipal, estadual ou federal. Que eles possam receber luz, intuição, inspiração para fazer o melhor para o nosso país
para o nosso povo e para todos aqueles que neste país residem. Vamos vibrando em favor dos nossos representantes legais, sejam eles na esfera legislativa, executiva e judiciária. Que cada um possa fazer o melhor para o nosso país, para o nosso povo e por todos aqueles que aqui residem. Vamos andando e caminhando, todos de mãos dadas, e vamos visitando sistemas prisionais, orfanatos e asilos, e ali poder derramar um pouco mais de energia, de amor. Vamos visitando aqueles nossos irmãos que se encontram no leito de dor ou numa cama de hospital. Que eles possam serem curados dentro do seu merecimento. Que o Pai permita que a espiritualidade de luz e a corrente médica do espaço possa vir em socorro de cada um. Vamos visitando nossos irmãos que se encontram no relento, sobre as pontes, sobre as marquises, nas ruas, nas calçadas, os desempregados. Vamos vibrando por nossa família, por nossos parentes, por nossos amigos e também por nossos inimigos. Vamos rogando ao Pai a espiritualidade de luz para que a sua paz possa estar dentro de todas as religiões. Que elas estejam todas irmanadas num só amor, num só sentimento. Em especial aquelas que seguem os ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos pedindo licença ao Pai Criador para vibrar por nós mesmos, para que se cumpra em nós a sua vontade. Vamos rogando a espiritualidade de luz que possa fluidificar esta água, colocando nela todos os elementos materiais e espirituais, para que ela possa curar as nossas doenças, os nossos sofrimentos, as nossas imperfeições.